Olá, esse é o Monte Bravo Cast, o podcast da Monte Bravo Corretora. Hoje é 11 de novembro de 2024 e esse é o nosso Informe Semanal, um programa em que a gente fala sobre os principais destaques da economia e dos investimentos no Brasil e no mundo. Hoje a nossa conversa é com Alexandre Matias, estrategista-chefe da Monte Bravo Corretora, e com o Bruno Benassi, o nosso analista de ativos. Começando com Alexandre Matias, a gente fala agora dos principais destaques aí na estratégia para essa semana. No âmbito global, o mercado está na expectativa da composição da equipe de transição e das indicações do Trump. Enquanto isso, a bolsa vai subindo e a expectativa em geral é que com indicações mais técnicas para a economia, as propostas de campanha vão ganhar parâmetros e um time que não deve ser tão nocivo em termos de inflação, consequentemente o distúrbio no mercado deve ficar mais limitado. Foi por isso que a Treasury de 10 anos recuou na semana passada e a gente vai observar essa dinâmica a partir das indicações e quando as medidas forem ganhando um caráter mais concreto. Aqui no Brasil, no entanto, a gente está também na indefinição, mas uma indefinição pior, já uma angústia, né? Faz quase 2 semanas o mercado vem esperando o pacote de cortes de gastos do governo Lula. O Haddad preparou um conjunto de medidas, apresentou para o presidente. O presidente está pensando, está chamando cada vez mais assessores. Nessa espera, ela é realmente exasperante, porque não são tantas as opções e a consequência de falhar em entregar um ajuste fiscal razoável vai ser o câmbio passar de 6, subir para 6,5, 7. A gente teria um cenário realmente de crise. O presidente Lula parece estar pensando no impacto na base de apoio dele, né? Eu acho que existe um diagnóstico que perpassa uma parte da ala política e muitos representantes do Partido dos Trabalhadores que acreditam que a crise da Dilma foi relacionada aos cortes. Na verdade, a crise da Dilma foi relacionada a uma escalada de dívida sem noção, né? E a gente vai para um caminho semelhante se a gente não fizer um ajuste fiscal. Não existe na história da humanidade um país que tenha conseguido redistribuir renda sob crise fiscal. Então a gente ainda aguarda que prevaleça o bom senso, que o presidente Lula seja pragmático e traga um ajuste fiscal capaz de trazer o déficit primário para perto de zero. Você veja que a gente vai continuar trabalhando no campo deficitário, né? Então é um ajuste muito pequeno perante uma dívida que está crescendo a uma velocidade explosiva. Grande parte do ajuste realmente vai ficar para o próximo presidente, mas é preciso que você traga o primário para perto de zero, sendo que a gente está rodando o primário para mais perto de 1% do PIB. Nesse ambiente, o mercado vai passar uma semana tensa até as definições, o dólar está pressionado para cima, os juros vão para cima, a bolsa vai para baixo. Enfim, todos os indicadores do mercado financeiro que olham para o futuro da economia estão mostrando o risco elevadíssimo de um pacote fiscal decepcionante. Mas vamos aguardar e a gente espera ter boas notícias na semana que vem. Perfeito, Matias, obrigada. Enquanto isso, as empresas estão na sua temporada de divulgação dos resultados do terceiro trimestre de balanços. E é sobre isso que a gente fala agora com o Bruno Benassi, analista de ativos aqui da Monte Bravo Corretora. Quais foram os principais destaques, Bruno? Chegamos aqui um pouco mais da metade da temporada de resultados, né? Semana passada foi uma semana bastante agitada, com muitas companhias divulgando. O que a gente tira de análise até agora é que, no geral, as companhias têm divulgado bons números, tá? Sim. Entre 70% e 80% do que a gente analisa teve um resultado positivo ou em linha com o que a gente esperava, só 20% ali, um pouquinho menos, talvez um pouquinho mais, divulgando resultados abaixo, tá? Então, no geral, apesar da volatilidade, apesar do cenário macro desafiador, as companhias continuam entregando bons números, tá? Agora, indo mais especificamente nos casos, tá? Acho que tiveram grandes corporações divulgando resultados semana passada, então deixa eu começar primeiro com o Itaú, tá? Com o Itaú. Itaú continua sendo, entre os bancos privados, o banco que apresenta os melhores resultados, tá? Continua crescendo carteira de crédito, continua entregando margens financeiras com os clientes em patamares bastante interessantes, tá? O retorno ajustado ao risco do Itaú é muito superior aos seus principais concorrentes, tem trabalhado com capital regulatório bem acima do que o Conselho de Administração julga como necessário. Então a gente imagina que nos próximos meses o Itaú, além de manter os resultados muito positivos, deve realizar uma distribuição de dividendos extraordinário, tá? Então Itaú continua sendo a nossa principal escolha no setor financeiro e
além do setor financeiro, é a nossa principal escolha dos bancos, seja dos grandes bancos, seja outros bancos pequenos, tá? Acho que o grande destaque da temporada de resultados até agora foi a Gerdau. A Gerdau também divulgou o resultado semana passada. Acho que ela foi ajudada pela eleição do Trump. Lembrando que hoje 1/3 do EBITDA da companhia vem dos Estados Unidos, numa operação que é fechadinha nos Estados Unidos, né? Então não depende de exportação de matéria-prima, não depende de importação. Então a eleição do Trump, junto com o resultado que foi muito positivo, com a recuperação da operação no Brasil, que vinha sofrendo com margens bastante baixas, fez com que a companhia teve uma performance no dia da divulgação de resultados de quase 11%, tá? Então o resultado foi muito bom, melhorou uma operação que vinha sendo um pouco mais problemática, que era no Brasil, seja por conta de preços, seja por conta de aumento de importação, ou seja porque ela estava com um parque fabril um pouco menos eficiente do que está agora. Ela fechou três plantas, hibernou 3 plantas, né? Não fechou 3 plantas, melhorou a rentabilidade, melhorou um pouco de preço. Então, acho que até agora foi um grande destaque da temporada de resultados. Eu acho que por último, né, teve mais empresas divulgando, mas acho que as mais relevantes foi o resultado da Petrobras. A Petrobras divulgou o resultado na quinta-feira à noite. Operacionalmente falando, os números a gente já tinha mais ou menos uma noção do que viria, porque a Petrobras divulga o seu resultado operacional uma semana antes. Então, a parte de números, a gente já tinha uma ideia, tá? Porém, a companhia teve uma geração de caixa muito superior do que a gente imaginava por conta de alíquotas de imposto, né? Então, ela fez um pagamento para o CARF e ela fez um pagamento de juros sobre capital próprio que acabaram diminuindo a alíquota efetiva de imposto que a Petrobras pagou no terceiro trimestre. Com essa geração de caixa muito forte, a companhia conseguiu pagar um dividendo ordinário muito superior do que a gente esperava e do que o mercado esperava. Acho que isso ajuda a explicar um pouco a performance positiva da Petrobras na sexta-feira, num dia que o petróleo teve uma performance negativa, tá? Acho que, além disso tudo, hoje a companhia carrega uma posição de caixa que é o dobro do caixa mínimo que a companhia julga como ótimo, né? Então ela carrega 16 bilhões de dólares de caixa, o caixa mínimo, ou o caixa ótimo da companhia, gira entre 5 e 8 bilhões de dólares. Então a gente imagina que quando for lançado o plano estratégico da Petrobras, que é divulgado no dia 21 de novembro, que vai tratar sobre os investimentos que a Petrobras tem que fazer nos próximos 5 anos, a Petrobras divulgue aonde vai ser alocado cada investimento. Então, a maior parte vai para exploração e produção e algumas outras coisas, refino, investimentos em projetos verdes. E junto com essa divulgação, vem a divulgação de um dividendo extraordinário, tá? A Petrobras tem muito caixa, ou uma parte relevante de caixa para distribuir para os seus acionistas. A gente imagina que isso venha junto com a divulgação desse plano estratégico no dia 21 de novembro. Perfeito, obrigada. Esse foi mais um episódio do Monte Bravo Cast, o podcast da Monte Bravo. O nosso informe semanal, ele está disponível em PDF na íntegra no nosso site, montebravo.com.br. Você encontra lá na aba de conteúdo. Boa semana e bons investimentos!